Boa noite, sejam bem-vindos. Último, com a graça de Deus, o nosso último estudo da jornada no Apocalipse. Hoje aí o nosso vídeo número 36. Vamos completar aí o capítulo 22, versículos 16 até ao 21. Então, boa noite, sejam bem-vindos aqueles que estão aí acompanhando a gente ao vivo. Boa noite também para você que acompanha o nosso estudo geralmente em um outro horário. Seja muito bem-vindo, é uma alegria, uma honra a gente poder estar caminhando, né, com você nessa grande jornada que foi e tem sido o nosso estudo do Apocalipse. Bem, queria começar hoje de um jeito diferente, né? Já registrar aí a presença da Simone, da Deusa, da Priscila, do Rogério. Então quero começar hoje agradecendo, né? Nós iniciamos esse estudo para suprir, né, de conteúdo bíblico a nossa comunidade nesse período aí da quarentena, né? Então nosso primeiro estudo foi ali no iniciozinho de abril e com a graça de Deus nós conseguimos seguir de forma firme e constante ao longo dessas semanas, sempre às segundas e quartas. Nossa intenção foi oferecer uma explicação do texto bíblico com qualidade acadêmica, né? Qualidade teológica, ao mesmo tempo com uma linguagem simples, extraindo aplicações relevantes para a nossa caminhada enquanto cristãos no presente. Um dos meus objetivos foi desconstruir algumas interpretações muito populares do livro, que na verdade se mostram equivocadas, tá? Para a gente mostrar qual é a relevância atual do livro do Apocalipse para a igreja de hoje, para o cristão de hoje. Em termos de referências bibliográficas, né, para aqueles aí que nos acompanham, que têm o interesse de fazer algum tipo de aprofundamento, alguma pesquisa posterior, existem alguns livros. Tá sem som? Vocês estão conseguindo me ouvir? Bem. Voltou aí? Pronto. Então, em termos de referência bibliográfica, né, existem alguns livros sobre Apocalipse em português, muito importantes, muito interessantes para o nosso estudo. Faço referência, né, específica a dois comentários que são muito úteis, embora um pouco antigos. Um é o do Simon Kistemaker, da editora Cultura Cristã. O título é Apocalipse, Comentário do Novo Testamento, Apocalipse. E o outro é do Adolf Paul, da editora Esperança, né? Então esses dois comentários eles fornecem aí uma interpretação adequada do livro do Apocalipse numa perspectiva evangélica. Em que pese eu já ter lido esses dois comentários, para o nosso estudo de hoje, né, aliás, não de hoje, né, mas para a jornada do Apocalipse, eu vim usando como base dois outros autores que são um pouco mais contemporâneos. Um é o G.K. Billy, que é um grande estudioso do livro do Apocalipse do nosso tempo. Há vários livros dele em português, e especificamente sobre o Apocalipse há dois, né? Um da editora Vida Nova e outro da editora Cultura. Então deu uma travada aí, né? Então falava do G.K. Billy, que possui dois livros, dois comentários sobre o Apocalipse em português. Um pela editora Vida Nova, outro pela editora Cultura Cristã. Então são comentários assim, muito interessantes e importantes para
o nosso estudo. O comentário da editora Cultura Cristã é uma versão menos acadêmica e bastante acessível aí para qualquer pessoa um pouco mais interessada e familiarizada com os estudos bíblicos. O outro autor que eu utilizei para a nossa série foi o Craig Keener, que é um estudioso ainda mais recente que o G.K. Billy. Na verdade, o Keener ele faz referência, inclusive, ao livro do G.K. Billy. Existem vários livros dele, do Craig Keener, em português. Todavia, o comentário dele sobre o Apocalipse você só vai encontrar ou em inglês ou em espanhol. O comentário dele em espanhol você pode, inclusive, acessar, pode ser comprado por meio de e-book, né? Para aqueles que utilizam Kindle. Então, a um preço assim, bastante acessível. Eu recomendo bastante esse autor e esse comentário dele. Bem, falando um pouquinho aí, né, da minha experiência com vocês ao longo desses meses, eu confesso que me deu mais trabalho do que eu imaginava. Tá? Então, nessa caminhada, houve dias assim bastante cansativos. Tá? Ocorre que eu trabalho com Apocalipse já há muitos anos. Agora, eu me obriguei, né, entendi que para esse programa de lives que teríamos aqui, eu deveria me atualizar, me aprofundar um pouco mais em algumas explicações. Né? E isso acabou me forçando a estudar mais e, naturalmente, o trabalho foi maior do que eu imaginava no início. Pessoalmente, eu fiquei bastante satisfeito com o resultado. Né? A gente está pensando aí em transformar tudo isso que a gente produziu em um livro que vai ser publicado. Mas isso aí é a gente entregar os planos do Senhor. De modo que a gente registra a nossa gratidão. Então eu queria começar esse estudo registrando assim a minha gratidão a Deus por ter me dado condições de estar com vocês todos esses dias. Agradecer a minha família, né, a paciência que minha esposa e minhas filhas tiveram comigo, porque elas sabem que às segundas e quartas, praticamente, o meu tempo exclusivo, integral, é na preparação do estudo. Então elas foram bastante compreensivas, né, comigo. Agradecer aos irmãos aí que nos assessoraram ao longo desse processo. Lá no iniciozinho, o irmão Eliseu, que me ajudou aí com a utilização das ferramentas. A irmã Isabela, que todas as semanas ela posta para a gente nas redes sociais aí a divulgação da nossa jornada. E o irmão Wallace, que é o responsável por passar os nossos vídeos lá para o canal da igreja no YouTube. E quero registrar minha gratidão a vocês, né? Vocês aí que acompanharam a gente nessa jornada. Eu fui me dando conta que a gente praticamente formou uma sala de aula aqui, né? Visto a fidelidade com que vocês acompanharam o nosso estudo. Então, sintam-se hoje assim recebendo o seu certificado de conclusão na interpretação do livro do Apocalipse. É claro, nossos estudos estarão aí disponíveis para vocês acessarem quando precisar, né, a hora que desejarem. Então, a gratidão feita a todos vocês, ao Senhor, à família, à igreja. Vamos estudar, né? Então, iremos trabalhar hoje a parte final do capítulo 22, versículos 16 a 21. Nós vamos focar aí na exposição desses versículos finais. Meu planejamento é separar ali 20 minutos no final para a gente responder alguma dúvida, né, alguma pergunta alguma curiosidade talvez que você tenha sobre o Apocalipse, alguma coisa que ficou aí ao longo da jornada, né, que ficou no ar, que não foi trabalhado, não foi exposto. Então, se você tiver aquela pergunta, pode anotar aí, no finalzinho a gente vai ter oportunidade para a gente conversar sobre ela, tá bom? Então pega a sua Bíblia, seu caderninho de anotações,
Coloca aí seu boa noite e vamos estudar, né? Então, começando aí, recapitulando, né? Lá, a gente está aqui no capítulo 22 do livro, né? O pessoal está colocando aí várias palavras de gratidão, eu deixo meu carinho, né? Fico feliz aí, depois a gente vai lendo tudinho devagar, mas vamos caminhar, vamos estudar. O professor não pode perder o tempo da aula, né? Então estamos aí no capítulo 22, que junto com o capítulo 21 formam essa parte final do livro do Apocalipse. Como falamos no vídeo anterior, tudo o que encontramos nesses capítulos diz respeito à realidade da salvação que Deus vai trazer no momento da vinda de Jesus. Do versículo 1 do capítulo 21 até o versículo 5 do 22, temos a chegada da Nova Jerusalém e a descrição espiritual da sua realidade, por meio de uma série de símbolos. Os versículos 6 e 7, aqui no capítulo 22, eles vão funcionar como uma conclusão formal para o livro. Os versículos 8 a 21, eles expandem essa conclusão com uma espécie de anexo, retomando uma série de informações que estavam presentes lá na introdução do livro, lá no capítulo 1. Ao mesmo tempo, nós vamos ter aí nesse segmento uma espécie de diálogo que o texto estabelece com os leitores, trazendo alguns lembretes, algumas advertências. Bem, então no último vídeo nós nos ocupamos do capítulo 22, do 8 ao 15. Hoje vamos aí do 16 ao 21. Então, pegando a sua Bíblia aí no versículo 16. Nesse versículo, Jesus ele fala em primeira pessoa. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos atestar estas coisas. Observe que o verbo traduzido por atestar, o verbo grego que é traduzido aí no português por atestar, ele é usado 3 vezes apenas nesse segmento aí dos versículos 16 ao 21. Ele vai aparecer aí no verso 16, depois do 18 e também no 20. Essa palavra, né, ela é a forma verbal do termo testemunho, daí testemunhar. Então nós temos aí um tríplice testemunho, olha que interessante. E ele possui uma importância no contexto bíblico, pois naquele contexto a verdade ela precisa ser estabelecida sempre por no mínimo 2 testemunhas. Assim, você vai encontrar lá na lei, Deuteronômio 17, versículo 6, por exemplo, Jesus ele enviou um conjunto de discípulos em duplas. Nessa perspectiva, o apóstolo Paulo, nas cartas a Timóteo, ele vai dizer sobre a acusação dirigida a presbíteros, que deve ser estabelecida por 2 ou 3 testemunhas. Não podemos esquecer que lá no capítulo 11, a atuação do povo de Deus no mundo foi apresentada sob a forma de 2 testemunhas. De modo que esse tríplice testemunho, aqui, nesse segmento do 16 ao 21, ele indica a veracidade do conteúdo do Apocalipse e a responsabilidade daqueles que leem e ouvem o conteúdo da profecia. Também devemos notar, né? Então, quer dizer, se o testemunho é apresentado 3 vezes, ele é verídico. E quem está ouvindo está diante de um testemunho legal, né? É como quem não pudesse, digamos, se defender dizendo que não sabia daquela informação. Também note que o verbo testemunhar, ele é usado 3 vezes aqui nessa parte, e além daqui, ele só aparece lá no capítulo 1, verso 2. Novamente esse diálogo do 22 com o capítulo 1. Lá, João é apresentado como testemunha dos conteúdos revelados por Deus através do anjo. Então nós temos João como testemunha, Jesus como testemunha, tá? E o próprio texto como testemunha
diante de Deus contra nós nesse sentido. Também é interessante notar a informação de que aqui Jesus afirma que ele enviou o seu anjo para testemunhar estas coisas. O livro do Apocalipse começa afirmando que, no seu primeiro versículo, que o conteúdo do Apocalipse ele é fruto da revelação, ou de uma revelação que Deus deu a João, enviando-lhe o seu anjo. Isto é, lá no capítulo 1, verso 1, veja, na primeira frase do Apocalipse, o conteúdo do livro ele é apresentado como sendo intermediado por um anjo que Deus enviou. Aqui no 22:16, esse conteúdo é intermediado pelo anjo que Jesus enviou. Então observe, temos aqui a maneira sutil, criativa, pela qual o livro apresenta a divindade de Jesus. As mesmas funções e responsabilidades atribuídas a Deus são, em outros momentos, atribuídas a Jesus, compartilhadas por Jesus. Isto é, se Jesus, da mesma forma que Deus enviou o seu anjo para revelar o conteúdo, Jesus envia o seu anjo para revelar o conteúdo. Na verdade, esse anjo, né, é enviado por Deus e por Jesus. E o fato também importante a ser observado é que Jesus ser este que está na posição de enviar o anjo indica a superioridade dele sobre todos os seres celestiais. Na perspectiva do que vimos no vídeo anterior. Isto é, Jesus, ele está acima de todos os anjos, de todos os poderes desse mundo, como aparece lá na carta aos Colossenses, capítulo 1, e também na carta aos Hebreus, capítulo 1. Outro ponto interessante dessa frase está na afirmação de que Jesus traz de que o conteúdo do livro diz respeito às igrejas. É mais um indício, né, de que o objetivo do Apocalipse não é meramente informar como será o futuro, mas configurar a vida cristã no presente, a começar pelos cristãos das igrejas da época de João. A mensagem do livro trata, né, sobre como a gente vai viver a fé em Cristo nesse mundo, nessa sociedade, sem perder a esperança na vinda de Jesus. Então, o conteúdo do livro é direcionado às igrejas, diz respeito às igrejas. Tá? O texto também aí tem uma sutileza, porque ele diz que o anjo deu testemunho a vós a respeito das igrejas. Então esse pronome aí da segunda pessoa do plural, vós, ele distingue-se das igrejas. Né? Então você tem o vós e tem as igrejas. É como se as igrejas fossem o conteúdo da revelação e o vós, os destinatários. A pergunta é, quem são então esses vós, né, esse vocês? Há duas possibilidades principais. Uma, esse vós pode se tratar do conjunto dos profetas pregadores que nós vimos quando estudamos o versículo 9, aqui no capítulo 22. Porque esses profetas são aqueles que recebem o conteúdo de João, conteúdo do Apocalipse, para, por sua vez, repassarem as igrejas. Ou, então, é como se Jesus aqui estivesse falando com esse grupo de profetas. Mas também pode ser apenas uma sutileza literária para o mesmo grupo, isto é, o vós indica os membros das igrejas. É como se dissesse assim, estou atestando a vocês, cristãos,
a mensagem a respeito das igrejas. Então, você tem aí duas possibilidades de interpretação que são possíveis, são plausíveis. No versículo 16 ainda, Jesus vai afirmar que ele é a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. São títulos que no Antigo Testamento e no judaísmo eles apontavam para o Messias futuro, o Salvador que Deus iria enviar ao seu povo. Observe o seguinte, lá em Isaías capítulo 11, verso 10, diz assim, abre aspas para Isaías, naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte, por bandeira dos povos, a glória lhe será morada. Então, a raiz de Jessé, ela significa que o Salvador seria um descendente de Davi. Você vai lembrar que a genealogia de Jesus, lá em Mateus, a primeira frase justamente vai dizer que Jesus é descendente de Abraão e de Davi. O Apocalipse ele já aplicou a Jesus esse título messiânico, associando ele a Davi, lá no capítulo 5, verso 5. O que é interessante é que o texto amplia a expressão do Antigo Testamento para afirmar que Jesus tanto é a raiz quanto a geração de Davi. Significa que, em um sentido, Jesus é anterior ao próprio Davi. No sentido divino, ele é a raiz de toda a família de Davi. No sentido humano, ao nascer de Maria, ele é da descendência de Davi. Então, Jesus tanto é a raiz espiritual, como filho de Deus, de onde vem Davi, como ele é humanamente o descendente da família de Davi ao nascer de Maria. Ok? O outro título aí é aplicado a partir de Números 24, verso 17, que diz assim, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro para lutar contra os inimigos do povo de Deus. Então, Jesus é essa estrela que procede de Jacó, a brilhante estrela da manhã. Tá? É interessante que na cultura pagã daquela época, havia, inclusive, cultos religiosos voltados à adoração das estrelas. Né? Então, quando se aplica a Jesus, né? Jesus é a estrela da manhã, né? Mostra, mais uma ênfase do livro contra a tendência que existia de idolatria a anjos, a seres celestiais, tá? E coisas do gênero. Pois bem, vamos agora ao versículo 17. Então já completamos aí o 16. Nesse versículo há uma tríplice utilização do verbo vir. Tá? Na primeira ocorrência, o Espírito e a noiva dizem vem. Veja, tanto no capítulo 19 quanto no 21, a igreja é apresentada como noiva. A expressão ela destaca a ligação existente entre o Espírito Santo e a igreja. E aí a gente precisa fazer uma reflexão, porque no mundo evangélico contemporâneo, a gente tem uma tendência a associar de forma demasiada, quase exclusiva, a presença e a ação do Espírito no indivíduo. Né? É como se o Espírito Santo ele fosse o patrimônio, né, do crente. Tá? Então veja, é óbvio e é bíblico que o Espírito Santo atua em pessoas, atua na vida daqueles que creem em Jesus. Isso não está errado. O ponto é que muitas vezes
a maneira pela qual a gente olha esse assunto é fruto do individualismo contemporâneo. A ênfase bíblica, especialmente no Novo Testamento, ela é inversa. A ênfase não é a atuação do Espírito no indivíduo. A ênfase é a atuação do Espírito no corpo de Cristo, no meio do povo de Deus. O Espírito atua na igreja, por meio da igreja. Obviamente, ele não está preso à igreja, mas há um vínculo espiritual pelo qual ele age prioritariamente nela e através dela no mundo. Então isso significa que quando a gente participa, né, das celebrações comunitárias, experimentamos o poder do Espírito Santo. Então isso é importantíssimo a gente entender. Aqui no versículo 17, os dois falam a mesma coisa, porque é o Espírito Santo falando através da igreja, ou a igreja falando no poder do Espírito. Então, quando a gente participa do culto, da pregação, da ceia, da adoração, quando oramos juntos, nesse cenário de comunhão corporativa, no meio do povo de Deus, o Espírito Santo atua. Ok? Então não é apenas a realidade da gente participar da igreja enquanto comunidade, não é apenas uma realidade social, né? Da importância da gente estar junto com outras pessoas, tal. Existe uma realidade espiritual que só se é vivida na medida que estamos participando dentro da igreja enquanto tal, enquanto organismo vivo que é o corpo de Cristo. Então, primeiro, vem, é dito pelo Espírito Santo e pela igreja, juntos, em conjunto. Segundo, vem, é dito por aquele que ouve as palavras do livro. E aí a gente tem uma estratégia literária muito interessante, porque o leitor é incluído como o autor das palavras. Tá? O que cria uma cena curiosa, isto é, você que está lendo convida outros leitores a vir. Tá? Então, aquele que ouve a palavra chama, vem. Né? Então nós somos, o que o texto quer dizer é que nós que estamos lendo, estamos conhecendo o conteúdo, somos convidados a nos juntar ao clamor da igreja e dizer, vem, vem. E aí tem um terceiro vem, que também está no imperativo. Porém, ele inverte a ordem anterior. Nos dois primeiros, temos a igreja e os leitores falando, vem. Na terceira ocorrência, o livro exorta aqueles que têm sede para que venham beber da água da vida. De modo que ele indica que o conteúdo do Apocalipse não é meramente informar aos cristãos sobre o final dos tempos, mas no cerne do livro está o Evangelho, a salvação pela graça através da fé em Jesus, isto é, chamar pessoas, chamar sedentos para que bebam da água da graça. O livro assim nos ajuda a não esquecermos a perspectiva, a dimensão missionária da igreja nesse mundo, que está na essência da igreja, especialmente quando a gente pensa, né, nessa realidade do sistema da Babilônia presente no mundo, a atuação maligna na sociedade, o anticristo, os seguidores do anticristo. O nosso papel é convidar para que pessoas venham ao encontro de Jesus. Não existem restrições, não existe um grupo, né, que não deve ser convidado. É interessante observar isso. Ao longo de todo o livro, o Apocalipse foi mostrando para a gente que há pessoas que não se arrependem diante dos juízos de Deus. Há pessoas
que não aceitam o evangelho, que preferem a Babilônia do que o reino de Deus, que preferem o anticristo a Jesus. Porém, independentemente das preferências delas, das escolhas delas, o papel da igreja é convidar todos. A única condição para vir é a pessoa reconhecer que está com sede. Aquele que está sedento, venha. A pessoa precisa reconhecer, né, naquela mesma experiência lá da mulher samaritana com Jesus, em João capítulo 4, que ela precisa de beber da água da vida. Agora, se por um lado o livro nos mostra que existe uma batalha espiritual instalada no mundo, é importantíssimo entender que a palavra, o Evangelho, o Novo Testamento não trabalha, a igreja não trabalha com a lógica do nós contra eles. Não existe igreja contra o mundo. Todos aqueles que ainda não são parte da igreja são nossos alvos missionários, não nossos inimigos. A igreja não tem inimigos em termos de pessoas. Os inimigos da igreja não são pessoas, mesmo que pessoas se posicionem como inimigas da igreja. Entende? Então, pessoas podem escolher ter a igreja como a sua inimiga, mas a igreja não tem o direito bíblico de escolher ninguém como sendo seu ou a sua inimiga, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então, essa perspectiva acho muito importante para entender o texto e para entender o cenário da igreja no mundo de hoje. Isso tem a ver com o texto do Antigo Testamento que está se relacionando aqui, que é o texto de Isaías 55, verso 1. Lá também, o verbo vir, ele vai aparecer 3 vezes. Veja você. Isaías 55, verso 1, abre aspas. A todos vocês que têm sede, vinde às águas. Vocês que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Né? Então, 3 vezes, lá em Isaías 55, somos convidados a vir se alimentar gratuitamente da graça de Deus que flui do próprio Senhor. E aí, para a gente fechar essa reflexão do versículo 17, um outro detalhe é perceber que são 3 vezes o verbo vir no imperativo. O terceiro, ele é claramente, explicitamente direcionado ao público em geral, né? Aquele que tem sede, venha. Os 2 primeiros, eles podem ser interpretados nessa perspectiva, isto é, eles seriam, assim como Isaías, teriam 3 vezes vem, para que as pessoas venham ao encontro do Senhor, mas os 2 primeiros pode ser uma oração direcionada a Jesus, para que ele venha manifestar a sua presença, trazer a plenitude da sua presença. E isso, essa maneira de entender, ela é favorecida pelo conjunto aqui do capítulo 22, do 6 ao 21. Porque 3 vezes, veja você, 3 vezes nesse conjunto, Jesus afirma que virá em breve. O versículo 7, o versículo 12, o versículo 20. Então, teríamos 3 vezes Jesus afirmando que ele virá em breve, e aí 2 vezes, né, aqui, uma oração direcionada a Jesus para que ele venha. Então, esse seria aí o sentido do versículo 17. Especificamente, o vir, ele pode ter essa nuance, né? Tanto não só para Jesus como para o público, ou simplesmente uma ênfase aí para que as pessoas venham para se alimentar da graça de Deus. Deu para entender? Tranquilo?
Então vamos seguir aí agora para os versículos 18 e 19. Esses versículos são interessantes. Eles trazem duas advertências contra a alteração de qualquer dos conteúdos do livro. Vai dizer aí, se alguém acrescentar alguma coisa ao conteúdo do livro, todas as pragas inscritas no livro serão acrescentadas sobre a pessoa. Se alguém retirar alguma coisa do livro, será tirado o seu acesso à árvore da vida e à Nova Jerusalém. Veja que a frase é construída com uma certa ironia. Quem acrescentar, será acrescentado. Quem tirar, será tirado. Essa mesma advertência, ela aparece no livro de Deuteronômio, que inclusive você precisa lembrar que é o 5º livro da lei, né? O livro que repete a lei de Moisés e fecha a lei de Moisés. Então, Deuteronômio 4, verso 1 e 2 vai dizer assim: E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhe estou ensinando a cumprir, que o Senhor, o Deus, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem. Perceba, tanto lá em Deuteronômio quanto aqui em Apocalipse, essa advertência, ela é um alerta, é um aviso para os destinatários do livro, naturalmente os cristãos. De modo que o alerta nada tem a ver com a mera preservação do texto, mas com a fidelidade em relação ao conteúdo do livro. O problema que se quer atingir aqui, ou enfrentar aqui, é o do ensino da igreja. Na verdade, do falso ensino. A gente não pode esquecer que no contexto das igrejas da época, né, as destinatárias históricas do livro, os falsos mestres eram um problema muito sério. Veja você, a igreja de Éfeso, ela foi elogiada porque pôs à prova os que se diziam apóstolos e descobriu que eles eram mentirosos. Então, pessoas que se apresentavam como apóstolos foram testadas pela igreja, provadas pela igreja, e a igreja constatou que eles eram mentirosos. A igreja de Esmirna foi alertada sobre aqueles que se declaravam judeus, mas eram mentirosos, porque na verdade eram sinagogas de Satanás. A igreja de Pérgamo sofria com os falsos mestres que ensinavam as doutrinas de Balaão e dos nicolaítas. A igreja de Tiatira, ela é advertida por Jesus por tolerar uma profetisa, ou talvez um movimento de pregadores liderados por uma mulher, de profetas, que é comparada lá a Jezabel, que ensinava que os cristãos podiam participar de festas e cultos idólatras, de festas e celebrações pagãs. Então, a situação do falso ensino era muito presente nas igrejas daquela época, como é para a gente hoje. O que precisa ficar claro aqui? A seriedade da advertência. Porque, note, não se trata de mera diferença de opinião doutrinária, como muitas vezes nós encontramos entre igreja e igreja, mas de um tipo de ensino, de ministração, que retira da palavra aquilo que lhe é central, ou acrescenta ao evangelho alguma permissão, algum mandamento que lhe é estranho. Na verdade, a advertência aqui é voltada principalmente para os profetas pregadores, aquele conjunto de pessoas responsáveis por ensinar a palavra de Deus naquela época e nos dias de hoje. Agora, então, os pregadores, eles têm uma responsabilidade em manter a sua fidelidade à palavra. Ao mesmo tempo, todos nós, como ouvintes da palavra,
precisamos estar atentos a esse tipo de situação. Porque ainda que, veja você, a opinião de um líder seja muito interessante, muito razoável, você até pode concordar com ela. O problema é que essa opinião não pode ser elevada à categoria de escritura. Apenas a palavra de Deus pode ser a nossa regra de fé, do que eu creio, e de prática, do que eu vivo. O compromisso da igreja e do povo de Deus é com a escritura. É muito interessante observarmos que essa advertência sobre não acrescentar e não retirar nada do livro, ela faz parte não só do último capítulo do Apocalipse, mas do último capítulo da Bíblia. De modo que, teologicamente, a advertência se expande para alcançar tudo aquilo que está na Escritura. Nesses casos, né, algo que pode ajudar a gente, né, para enfrentar esse tipo de problema é a percepção de que na palavra existem aqueles ensinos que são centrais e prioritários. Estão presentes por toda a Bíblia. E outros ensinos que são teologicamente secundários, dependentes. Aí a gente pode usar para fazer essa averiguação o próprio filtro do cristianismo ao longo de todos esses séculos. Que a gente vai ver o quê? Por exemplo, a necessidade da fé em Jesus para a salvação é algo indiscutível. Está aí claro, cristalino, no Novo Testamento e no cristianismo. Agora, a forma como a gente vai batizar um novo convertido, não. Né? Então não é uma questão de salvação se a pessoa vai batizar, por exemplo, por aspersão ou por imersão. A divindade de Jesus é algo central à fé cristã. Estava lá já presente no credo dos apóstolos. Agora, a interpretação do milênio, que a gente viu lá no capítulo 20, né? Se vai haver 1000 anos literais, se vai ser simbólico, se Jesus vai voltar para o povo de Israel, se não, isso é secundário, é passível de discussão. A doutrina da Trindade é uma doutrina central à fé cristã. O tipo de música que a gente vai cantar no culto é uma coisa que é passível de discussão, de gosto. Então, a gente precisa entender, né, o alcance dessa advertência aqui. Então, ela não está falando de diferenças doutrinárias menores, mas o que se tem em mente são os pontos centrais, essenciais do Evangelho, que não podem ser retirados, nada, nem acrescentado nada, isto é, eu não posso pegar, né, também é um equívoco, quando eu pego um aspecto que seja marginal, né, que seja secundário à fé, e eu coloco ele como central. Tá? Então, é como se eu dissesse, por exemplo, que a visão que a pessoa tem, né, sobre o milênio fosse uma questão necessária à salvação dela. Se ela não entender o milênio daquela forma, ela não terá salvação. Então, estou pegando um elemento secundário e estou tornando ele central. Então, isso também é um equívoco. Então, são formas de a gente entender essa advertência. Bem, queridos, espero que tenha ficado clara a explicação. Vamos aí para o versículo 20. O versículo 20, ele recupera a ênfase dos versículos anteriores na vinda de Jesus. Jesus vai dizer, certamente venho sem demora. E a igreja, por sua vez, ela ora, vem, Senhor Jesus. Como já dissemos, toda essa ênfase na proximidade da vinda de Jesus, ela busca alertar os cristãos a uma posição de vigilância, a uma posição de prontidão, né? Não tem a ver com uma questão cronológica, né? De quando Jesus virá, mas tem a ver com estarmos prontos, né? Se Jesus vier hoje, amanhã, semana que vem, você está espiritualmente pronto para esse encontro? Essa é a pergunta, né?
Ao mesmo tempo, essa ênfase, né, no Jesus vir em breve, ela lembra que as promessas do livro, os novos céus e a nova terra, a nova Jerusalém, um dia, em breve, serão realidade. Essa é a nossa esperança. Por isso, Jesus ensinou na oração do Pai Nosso que nós devemos pedir: venha a nós o teu reino. Tá? Então a gente clama pela manifestação definitiva do reino. E essa frase, vem Senhor Jesus, né, que aparece aí no verso 20, ela é a tradução para o português de uma oração em aramaico, né, a língua falada por Jesus e pelos seus discípulos, pelos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos da história, os cristãos ali da igreja de Jerusalém, eles falavam aramaico. E nós temos uma oração em aramaico na Bíblia, que está lá em 1 Coríntios 16, 22, que é a expressão Maranata. O que quer dizer Maranata? Maranata é exatamente essa frase, vem Senhor, né? É um clamor, é uma súplica dirigida ao Senhor para que ele venha. Tá? Então, já nas primeiras igrejas, nas primeiras comunidades cristãs, no momento do culto, provavelmente no momento da própria celebração da ceia, a igreja clamava pela vinda do Senhor, pela manifestação da presença do Senhor no meio da igreja, mas também pela sua vinda escatológica. Então, faz parte desse exercício da fé cristã a gente olhar para lá, né? Olhar para além desse mundo. O Apocalipse ele não tem como intenção fazer com que a gente saia da realidade, né? O objetivo do livro não é gerar uma alienação do mundo à nossa volta. A diferença é que a gente, ao invés de caminhar com dois olhos nesse mundo, a gente caminha com um olho aqui e um olho lá, né? Se fosse possível, obviamente, metaforicamente, que a gente está falando. Porque o ponto é, a vida, né, o sentido da vida, ele não se completa na realidade desse mundo. E a maneira como eu vivo esse mundo, a maneira como eu encaro este mundo, se torna diferente quando eu tenho meu coração lá em novos céus e nova terra. Então, crer na Nova Jerusalém faz diferença. Como dizia, né, como diz o C.S. Lewis naquele livro Cristianismo Puro e Simples, ele tem uma frase que eu gosto muito, né, que ele diz: aquele que tem o seu coração nesse mundo, na verdade, não vive esse mundo, como também não viverá o próximo, o futuro. Agora, aquele que tem o seu coração no novo mundo que Deus vai trazer em Cristo, ele aprende e consegue desfrutar do melhor dessa vida e daquela vida que Jesus vai trazer. Então, colocar o coração na Nova Jerusalém é aprender a viver este mundo da forma correta, de acordo com a vontade do Senhor. É viver com esperança. Pois bem, queridos, e o versículo 21, aí o nosso grande finale, ele termina com aquela frase típica que é usada na conclusão das cartas do Novo Testamento, né? Praticamente todas as cartas de Paulo terminam com essa frase: que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vós, com todos vocês. Esse desejo, né? Então o autor, ele suplica que a graça de Deus esteja presente na vida dos leitores. A expectativa é uma expectativa de capacitação, né? Que a graça do Senhor capacite os leitores a colocarem em prática o conteúdo ensinado no texto, né? Não é apenas uma questão de educação, né? Não é apenas uma fórmula. Lembrando que no Apocalipse são bem-aventurados os que obedecem à profecia, não apenas os que ouvem e leem o seu conteúdo. Então, justamente o Apocalipse ele funciona como uma grande carta de Jesus para as igrejas. Essa conclusão aí, né, com essa frase, ela remete a essa realidade, né?
Tá bom? É uma carta de Jesus dando o panorama de como está o cristianismo naquela época, de qual é a realidade espiritual do mundo que vivemos e como a gente deve caminhar com a esperança em novos céus e nova terra. Bem, a última palavra do Apocalipse, é interessante isso, também ela é a última palavra dos nossos cultos, né? A última palavra da Bíblia, né, nesse sentido, é a última palavra dos nossos cultos. A Bíblia termina, o Apocalipse termina com a palavra hebraica Amém, né? Então, Amém é uma transliteração do hebraico, que significa assim seja, né? É uma concordância com o que foi expresso. Então, esse Amém, ele ecoa, né? Ele nos remete ao ambiente litúrgico, ao ambiente do culto. Veja você que os livros do Novo Testamento, todos eles eram lidos nos cultos. Então, quando Paulo escrevia, por exemplo, uma carta a uma igreja, essa carta era lida quando a igreja estava reunida em culto. E o Apocalipse, ele diversas vezes, né, implicitamente e explicitamente, ele trabalha como uma exortação para que a igreja se mantenha em adoração fiel a Jesus. Lembrando que a igreja nos céus ela está em adoração. A igreja, quando Jesus voltar, estará em adoração. E a igreja que está aqui precisa estar em adoração. A despeito das perseguições. E direcionar a sua adoração a Deus e a Jesus. Resistindo à adoração dos ídolos. Mas também não caindo na frieza espiritual. Né? Sem deixar de lado o primeiro amor. E trazendo no coração essa alegria, né, esse fervor de adorar Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Salvador. Bem, queridos, é isso, né? O nosso conteúdo completa aqui. Quero dar oportunidade aí, né? Vamos dar alguns minutinhos aí para a gente, se vocês tiverem naturalmente alguma pergunta, alguma questão que eu possa responder para os irmãos aí sobre o texto, sobre o livro, né, que a gente estudou, não só sobre esse capítulo, mas sobre o livro de modo geral. Enquanto você vai pensando na sua pergunta aí, vou registrando aqui a nossa gratidão, né, lendo aqui os comentários, né, a Simone Leal sempre com a gente aí, a Deusa também caminhou com a gente, firme, o Rogério, a Priscila, o Heitor, a Andresa, nosso querido irmão Carlos, a Roseli, Denise, né, também deixar um abraço aí para o Olívio, né, que muitas vezes assiste num outro horário, a irmã Dilza, a Renatinha, o Alan, a Eliane, a Ana Paula, também firmes com a gente, a Vilma, a Graça, deixa eu ver aqui, a Ana Paula fala que acrescentou muito na vida dela, né? A Andresa reforça aí, né? É o nosso processo de sala de aula, é verdade, né? O professor sempre puxa para esse lado. A Ana Paula agradece aí a paciência, o cuidado. A dona Dilma diz que nunca participou de um estudo assim, né? Que bom, dona Dilma, que bom a gente poder ter essa oportunidade de caminhar juntos, né? O Alan também fala que foi muito bom estudar com a gente. A Dilma vai fazer revisão, é isso aí. A Giovanni também esteve com a gente aí, agora apareceu aí. A Eliane, né? Quem mais? O Luiz Ângelo, a Joema, Fabiana, né? Fabiana fala aí, agradece, né, a felicidade de estudar um pouco mais esse livro tão complexo, mas triste por estar acabando. Fabiana, é assim, né? Tem que completar uma tarefa para a gente seguir em frente. Muito bem. Vamos lá. Onde eu parei aqui. A Renatinha também agradece aí. A Vilma
dar parabéns aí ao estudo, à dedicação. Então é isso, gente. Bem, vamos ficando por aqui, né? O Denise está aí, ó. Tô junto com o Denise. É isso aí. Os casais aí juntos na jornada do Apocalipse. A gente vai dar uma parada. Estou estudando e avaliando aí o que a gente apresentará em breve, né? Então, não sei qual livro que eu vou voltar, né? E se a gente vai voltar com outro livro, enfim, com uma outra estratégia aí, como a gente vai fazer. Então, provavelmente, lá para o meado de agosto, vocês vão ficar sabendo. Vamos ter uns 15 dias de férias, né? E a gente volta depois aí. Então, o Alan coloca aqui o seguinte, ó, sobre a marca da besta. A palavra fala que no final dos tempos, somente quem tiver a marca poderá comprar e vender. Se a marca não é literal, como então vão identificar? Então, pensa assim, o Alan, se a marca não é literal, né, se o conteúdo é simbólico, né, também a ideia do comprar e vender, né, também eles são simbólicos. Tá? Então, não quer dizer que literalmente você só poderá comprar e vender, né, com a marca nas mãos, né, e se haverá um controle nesse sentido. Essa é uma interpretação muito tradicional, mas eu posso entender todo o conjunto como um grande simbolismo. Um simbolismo dessa tentativa de controle espiritual que a Babilônia tenta ter sobre a nossa vida. Né? Isto é, em um certo sentido, tudo na vida, tudo na sociedade está influenciado por um aspecto religioso. E a gente tem que fazer escolhas em tudo que em todo tipo de decisão que a gente tem. Eu poderia dizer que praticamente tudo que você compra, né, se você parar para pensar em todo o processo, né, da produção, da marca, né, da empresa, dos trabalhadores, de para quem vai o lucro desse dinheiro, de como é usado esse lucro, de quem trabalhou nisso. Né? Então, se você for parar para refletir sobre toda a cadeia produtiva, sobre todo o sistema, né, econômico, você vai perceber que em tudo tem ali questões espirituais envolvidas, que nem sempre a gente consegue se esquivar delas. Então, a minha percepção dessa situação não é a perspectiva, de fato, de uma marca literal, né? Mas o ponto ali não é a marca. Onde é que vai estar a marca, tal. Até porque, assim, pensa no efeito retórico do livro. Né? Se o livro está direcionado para a igreja, o objetivo do livro é dizer o seguinte: olha, você precisa manter sua fidelidade a Jesus e não adorar o anticristo. Tá? A minha preocupação não é com marcas. A minha preocupação não é com se a marca está no chip, se a marca está nisso, se a marca está naquilo. A minha preocupação precisa estar em adorar Jesus intencionalmente. Tá? Então, ninguém vai para o inferno, tá? Porque sem perceber, né, comprou alguma coisa que está associada a uma empresa que, por exemplo, pratica o satanismo. Né? Então, o objetivo do Evangelho é nos levar a uma ação intencional e consciente de se colocar diante do Senhor. Agora, é importante, sim, a gente fazer essa leitura da sociedade à nossa volta. Agora, é um exercício bastante complexo, porque se você for levar ferro e fogo, né, a sua opção vai ter que ser fazer uma cabana no meio da floresta, tá, e se isolar do mundo. Tá? Foi um movimento que alguns já fizeram no passado, tá, e que se mostrou equivocado por tantas coisas do Evangelho. Tá? Então seria mais ou menos nesse sentido. O Carlos fala, né, porque a tendência de mostrar o livro na perspectiva de assustar os leitores
e não como uma mensagem de esperança. Na verdade, é a Roseli que escreve. Olha, Roseli, eu vejo que assim é uma tendência, né, de uma mentalidade, né, cultural, tá? Um misto aí de mentalidade cultural de algumas épocas anteriores, com a experiência própria do cristianismo. A maneira como o cristianismo como um todo era apresentado, por exemplo, na Idade Média, é uma estratégia de medo, né? A ideia de que, a gente até falou sobre isso, né? Você precisa ir para o céu porque você tem medo do inferno. Só que essa não é a forma bíblica de apresentar as coisas, mas era assim que era apresentado. Então, assim, a cultura medieval era uma cultura de muito medo do sobrenatural, medo das coisas ocultas, medo das maldições. Tá? Então, o cristianismo acabou se apropriando dessa cultura de medo para apresentar o evangelho. Agora, não é assim que a palavra nos mostra, né? Na verdade, o evangelho é esperança. Tá? E ninguém vai para o céu porque tem medo do inferno. As pessoas vão para o céu porque elas se prostram diante de Jesus. Na verdade, o medo não leva à conversão de ninguém, porque o Apocalipse, né, quer mostrar o contrário, que ser cristão é uma decisão de coragem, de dizer não à sociedade e, inclusive, se preciso for, se colocar numa perspectiva de perseguição e morte. Tá? Então, não é por medo, é por coragem. Uma posição de coragem diante do mundo. Então é isso aí, gente. A Deusa pergunta se teremos outros estudos. Vamos tentar e buscar aí, né? A Ana Paula fala, devemos correr literalmente para lugares de campo quando perceber que o anticristo chegou. Então, eu não vejo dessa forma, Ana Paula, né? Eu acho que assim, você tem alguns versículos bíblicos que são, às vezes, difíceis da gente encontrar uma solução para eles, especificamente. E aí, um princípio hermenêutico, né, é você interpretar os textos difíceis pelos mais fáceis. Então, você pega o conjunto de informações bíblicas. Então, eu vejo que assim, a gente não vai fugir do anticristo, né, se escondendo em algum lugar, né? A gente tem que se posicionar, assumir a nossa fé publicamente. Pode acontecer, por exemplo, como acontece hoje em alguns lugares do mundo, e já aconteceu algumas ao longo da história, do cristianismo estar sob perseguição a ponto de nós temos que vivenciar o cristianismo de uma forma oculta, né? De uma forma escondida. Então o cristianismo já ocupou as catacumbas, já ocupou as cavernas, já ocupou os porões, as garagens, né? Então a Bíblia ela já foi contrabandeada, tá? Então toda essa realidade já aconteceu e pode acontecer ainda no futuro. Então, agora, eu não vejo que a ideia do Novo Testamento, né, que a gente vai fugir da influência do anticristo se escondendo geograficamente em um lugar. Até porque, se a perspectiva espiritual ela passa pelo coração, eu posso estar no alto do Everest, sozinho, né, mas o pecado vai estar lá comigo. Né, e lá eu vou enfrentar tentações. E eu vou ter que ter diante de mim uma decisão sobre ser fiel a Jesus ou não. Então, isso não diz respeito à tecnologia, à realidade da sociedade, à geografia, né? Diz respeito a uma realidade espiritual. Então é isso aí, né? Bem, gente, é isso. Deus abençoe, bom estar com vocês, feliz mesmo, emocionado com a fidelidade de vocês, né? Deixei todos os meus agradecimentos aí no início, para não ficar aqui agora com pressa de agradecer. Então, já está tudo registrado aí no início do
do vídeo. Deus abençoe. Em breve aí a gente esperamos ter outros tipos de estudo com vocês. Um abraço aí, boa noite.